Oi! Vamos refletir com mais possibilidade e mais perspectivas. Lição 1. Davi, um homem, segundo o coração de Deus. A Bíblia descreve Davi como um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13,14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E Atos dos Apóstolos 13:22. Tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Estudiosos frequentemente explicam que esse título é atribuído a Davi devido à sua capacidade de se arrepender quando confrontado por seus erros, como fez o profeta Natan segundo SM 12:15. Mas eu gostaria de te convidar a refletir com mais perspectivas olhando com outro ângulo. Levar essa questão e te fazer refletir com outra perspectiva de visão. Que tal? E se Davi não tivesse sido chamado de o homem segundo o coração de Deus por se arrepender quando confrontado? Se tivesse outra questão envolvida? Vamos pensar um pouco. Se o critério para Davi ser chamado de homem segundo o coração de Deus fosse de fato por eles arrepender quando confrontado, outros homens, na Bíblia, também deveriam receber esse título. Você não acha? Veja o caso de Enoque em Gênesis 5:24. A Bíblia não diz que Enoque era um homem segundo o coração de Deus, mas diz que ele andou com Deus, o que subentende que Enoque fez a vontade de Deus de forma impecável. Outros homens que a Bíblia chama de justos. Noé em Gênesis 6:9. Em João 8. Ora, convenhamos, se esses homens eram justos, Deus não via pecados neles, ou não via neles pecados, mas por mal. Logo, não tinham do que se arrepender, diferente de Davi, que tinha engravidado a esposa do seu soldado e ainda por cima tinha mandado matá-lo. Então, diante disso, é razoável pensar que o critério para Davi ser chamado de o homem segundo o coração de Deus não era por ele ter facilidade de se arrepender e muito menos por ser justo. Portanto, só resta uma possibilidade, acho eu, que é outra coisa que não tem nada a ver com os arrependimentos de Davi, porque até mesmo o rei de Nínive se arrependeu em Jonas 3:5-10. E que coisa seria essa? O que você diria de um pai que tem vários filhos e seus filhos, se seus fazem o que bem entendem, o pai parece ausente, omisso e que passa a mão na cabeça deles? Sim, eu sei que esse pai é um desastre, certo? Pois, assim era o rei Davi. Filhos desobedientes, brilhentos, rebeldes, usurpadores, inclusive do trono do próprio pai em 2 Samuel 13, violentador de irmã. E o pai nem para açoitá-los em praça pública ou para mandar para a prisão, mesmo que fosse de fachada, apenas para fingir que estava no controle da situação. Mas, não, o pai Davi nada fazia. Não é a postura que esperamos de um rei. Não é mesmo? Como um rei pode simplesmente fingir que não vê seus filhos fazendo coisas erradas e aparentemente não fazer nada, nenhuma surra, nenhuma bronca pública? Nada fazia. Que rei é esse que parece não se importar com a imagem de seu reino? Então, vamos pensar juntos. Por acaso Deus não é assim? Por acaso Deus não age como Davi agia? Quem já viu Deus jogar um raio sobre um filho que está em pecado? Quem já viu Deus se expor um filho à vergonha pública quando ele comete algum erro? Se ele algum dia foi exposto, é sua própria culpa por ter uma má conduta e não porque Deus o expôs. Veja o exemplo que Jesus deu sobre o filho pródigo em Lucas 15:11-32. Não foi Deus quem deu comida de porcos ao jovem, mas foi ele mesmo quem se deu, fazendo escolhas erradas. Quem já viu Deus matar um filho por pecar, só para mostrar que está no controle da situação? Pode até existir casos isolados, mas esse não é o modo de agir de Deus. Não é o padrão que observamos o agir de Deus. Um caso aqui, outro ali, de forma isolada. A gente até vê relatado na Bíblia, mas não é a regra de Deus agir. Exceção nunca foi regra. É óbvio que Deus está no controle, sempre esteve e estará.
Mas eu não creio que as pessoas vá para o inferno. Por exemplo, por um capricho de Deus, e sim porque elas, de livre e espontânea decisão, rejeitaram sua vontade, a vontade de Deus. E voltando a Davi, eu nunca vi Davi usar sua posição como pai ou como rei para exigir obediência aos seus filhos e forçá-los a fazer a sua vontade. O filho que o amasse e quisesse retribuir seu amor era acolhido com alegria, mas se não quisesse, não era forçado a fazer. Por acaso Deus também não é assim? Quem já viu Deus forçar alguém a obedecer-o e ao mesmo tempo ama-o? Ora, convenhamos, amor forçado não é amor e sim escravidão e relacionamento tóxico. Não creio que Deus queira esse tipo de relacionamento conosco. Mas não está escrito em Hebreus 12:6 que Deus açoita e disciplina seus filhos. Calma lá. Aquilo é uma figura de linguagem para explicar que quando o homem sai da vontade de Deus, ele colhe os frutos do que ele mesmo plantou. Cada um colhe o que planta. É justo isso. Ou não é? Outra coisa. Qual seria a criatura que suportaria um açoite das mãos de Deus? Qual? Ouso dizer que nenhuma. Então, Deus não tem nada a ver se a pessoa está colhendo figos e ela plantou o figo. Afinal de contas, seria injustos ela tivesse plantado maçã e estivesse colhendo figo. Para terminar, quero dizer que, salvo exceções, óbvio, mas existem várias semelhanças entre o tratamento que Davi dava a seus filhos com o tratamento que Deus nos dá. Talvez isso tenha sido o motivo pelo qual Davi tenha sido chamado de o homem segundo o coração de Deus. Não estou afirmando isso e sim refletindo sobre a questão. Não que seja efetivamente isso. Só acho a explicação dos teólogos sem um fechamento conclusivo. Mas enfim, vamos para o final. E assim como Davi, na concepção de muitos, foi culpado pelos desmandos em seu reino e pelos erros de seus filhos, sendo taxado de pai ausente e omisso. Assim também Deus é acusado por muitos. Sempre que uma pessoa faz maldade, tipo um serial killer ou um violentador de crianças, surge as pessoas se perguntam: cadê Deus que não impediu essa tragédia? Ora, que culpa Deus tem do ser humano ser mau? Que culpa Deus tem das pessoas amarem mais as trevas que a luz? João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. O fato de Deus ver tudo e saber de tudo não faz que ele interfira o tempo todo no livre-arbítrio das pessoas. Que cada um seja responsável e responsabilizado por sua própria maldade. Afinal de contas, se não houvesse responsabilidades, não haveria necessidade do juízo final. Reflita sobre isso, e quando ouvir alguém dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, pense também nessa possibilidade do porquê ele foi chamado assim. Se você achar que tudo isso faz sentido e achar que deve compartilhar essa mensagem com alguém, então não perca tempo, partilhe, deixe um joinha. Assim essa mensagem terá mais visibilidade e pode ajudar mais pessoas. Até a próxima reflexão.